Já olhou para o céu e se perguntou como aquelas enormes massas de algodão, as nuvens, conseguem flutuar tão tranquilamente lá em cima? Parece mágica, não é? Mas a ciência por trás disso é ainda mais fascinante. Vamos desvendar esse mistério juntos. Primeiro, precisamos entender o que é uma nuvem. Apesar de parecerem sólidas, as nuvens são, na verdade, um aglomerado de gotículas de água minúsculas ou cristais de gelo, tão pequenos e leves que são quase como poeira flutuando no ar. Mas se são feitas de água e a água é mais pesada que o ar, como elas não caem? A resposta está em uma combinação de tamanho, temperatura e movimento do ar. Tudo começa aqui embaixo, na superfície da Terra. O Sol aquece o solo e a água de rios, lagos e oceanos. Essa água evapora transformando-se em vapor de água, um gás invisível que sobe para a atmosfera. É como quando você ferve água na chaleira e vê aquele vapor subindo. A mesma coisa acontece em uma escala gigantesca em todo o planeta. À medida que esse ar quente e úmido sobe, ele encontra temperaturas mais frias. Sabe quando você sobe uma montanha e o ar fica mais frio? É o mesmo princípio. E quando o vapor de água esfria, ele passa por um processo chamado condensação. Ele se transforma de volta em líquido, formando gotículas de água incrivelmente pequenas. Se estiver frio o suficiente, ele pode até se transformar diretamente em pequenos cristais de gelo. Mas para que essa condensação aconteça, o vapor de água precisa de algo para se agarrar. Ele não forma uma gotícula do nada. Ele precisa de pequenas partículas flutuando no ar, como poeira, pólen, sal marinho ou até poluição. Essas partículas são chamadas de núcleos de condensação. Cada gotícula de nuvem se forma ao redor de uma dessas partículas microscópicas. Agora temos uma nuvem, um conjunto de trilhões e trilhões dessas gotículas leves. E aqui vem a primeira parte da resposta para nossa pergunta. Essas gotículas são extremamente pequenas e leves. Tão leves que a resistência do ar tem um efeito significativo sobre elas. Pense em uma pena caindo em comparação com uma pedra. A pena flutua, sendo sustentada pela resistência do ar. O mesmo acontece com as gotículas da nuvem, só que em uma escala muito menor. Elas caem, sim, mas muito, muito devagar. Mas isso não é tudo. Se fosse só isso, as nuvens eventualmente desceriam e desapareceriam. O grande segredo para Mantanlás, lá em cima, são as correntes de ar ascendentes. Lembra daquele ar quente que subiu para formar a nuvem? Esse processo não para. O ar quente, por ser menos denso que o ar frio, continua subindo. Essas correntes ascendentes, chamadas de correntes de convecção, agem como um elevador para as gotículas da nuvem. Imagine que você está tentando jogar uma bola de ping-pong no chão, mas alguém aponta um secador de cabelo de baixo para cima. A bola vai flutuar, certo? O fluxo de ar do secador empurra a bola para cima com mais força do que a gravidade a puxa para baixo. É exatamente isso que acontece dentro de uma nuvem. As correntes de ar que sobem empurram as gotículas de água para cima, contrariando a leve tendência que elas têm de cair. Então, uma nuvem não é uma coisa estática, é um processo dinâmico e constante. Novas gotículas estão se formando o tempo todo, enquanto o ar úmido sobe e se condensa, e as correntes ascendentes mantêm tudo flutuando. É como um rio no céu. A nuvem que você vê agora não é a mesma que você verá daqui a 5 minutos. A água está constantemente entrando, se movendo e eventualmente saindo. E como a água sai? Bem, é aí que a chuva
entra em cena. Dentro da nuvem, essas gotículas minúsculas colidem umas com as outras. Elas se juntam formando gotas cada vez maiores. Esse processo é chamado de coalescência. Quando uma gota se torna grande e pesada o suficiente, as correntes de ar ascendentes não conseguem mais segurá-la. A gravidade vence. E a gota cai em direção à Terra como chuva. Em nuvens muito frias, os cristais de gelo crescem até ficarem pesados o suficiente para cair como neve. Então, para resumir, as nuvens flutuam por uma combinação de fatores. Primeiro, as gotículas de água ou cristais de gelo que as compõem são extremamente pequenos e leves, caindo muito lentamente. Segundo, e mais importante, as correntes de ar quente que sobem do solo empurram essas gotículas para cima, mantendo-as suspensas na atmosfera. Uma nuvem é, na verdade, um campo de batalha constante entre a gravidade que puxa as gotículas para baixo e as correntes de ar que as empurram para cima. Os diferentes tipos de nuvens que vemos também nos dão pistas sobre o que está acontecendo lá em cima. As nuvens chamadas cúmulos, aquelas fofinhas que parecem algodão em um dia de sol, são formadas por fortes correntes de ar ascendentes. É por isso que elas têm aquela base plana e o topo arredondado e crescente. Já as nuvens stratus, que formam uma camada cinzenta e uniforme no céu, indicam que o ar está subindo de forma mais suave e estável. As nuvens cirrus, aquelas finas e delicadas bem altas no céu, são feitas inteiramente de cristais de gelo e são esticadas pelos ventos fortes da alta atmosfera. Da próxima vez que você olhar para o céu, não verá apenas uma massa de vapor, você verá um incrível processo físico acontecendo em tempo real. Verá o resultado do calor do sol, da evaporação da água, de partículas de poeira invisíveis e, o mais importante, da dança constante entre a gravidade e as poderosas correntes de ar ascendentes. As nuvens não estão apenas flutuando, elas estão vivas em um ciclo constante de formação, movimento e transformação. É a incrível e bela física da nossa atmosfera em plena exibição. Espero que você tenha gostado de desvendar esse mistério comigo. A natureza está cheia de maravilhas como essa e entendê-las só as torna ainda mais especiais. Se você curtiu esse vídeo e quer aprender mais sobre as curiosidades do nosso mundo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!